Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Fica de pé. São exatamente 1 minuto para as 8. Quem quer ouvir Deus falar com você, diga amém. Louvado seja Deus. Então, abra as vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, Êxodo. No seu capítulo 1 e no versículo 17, para a nossa meditação. Segundo livro da Bíblia, capítulo 1 e o versículo de número 17. Quem achou, diga amém, Jesus. Amém. Vamos ler, igreja? Que diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Vamos ler mais uma vez? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Somente até aqui. Louvado seja Deus. Quando Deus manda, Deus ele garante. Né, igreja do Senhor? Amém. Eu quero dizer para a igreja que Jesus Cristo, ele está voltando. Livro de São Mateus, capítulo 24, e no versículo 35 está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra de Jesus não há de passar. Ainda que muitos não acreditem, Jesus Cristo virá. Ainda que muitos não acreditem, todo joelho vai se dobrar. Ainda que muitos não acreditem, toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Quando Deus ele chama eu, quando Deus ele chama você, Deus ele é um Deus que nunca perdeu batalha. Aliás, ele nem luta, porque ele já entra com a vitória garantida. Louvado seja Deus. Todo o poder pertence a Deus nos céus e na terra e debaixo da terra. Não há outro Deus a não ser o Deus criador dos céus e da terra. A ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Diz a Bíblia Sagrada que Deus, no livro de Gênesis, no seu capítulo 15, versículo 18, Deus agora ele faz uma aliança com Abraão, dizendo que toda a sua descendência, Deus ele prometeu a terra prometida. Agora Abraão ele falece, ele parte para o Senhor, e quando Deus, lá no livro de Êxodo, Deus agora chama Moisés como o libertador do povo de Israel, para se cumprir a promessa que Deus ele fez para Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Muitas das vezes o diabo ele quer impedir o trabalhar de Deus na sua vida, mas a promessa de Deus na sua vida ainda está de pé. A Bíblia nos relata que Deus ele chama Moisés para livrar o povo de Israel da servidão. Deus ele chama Moisés para libertar o povo de Israel, aleluia, da escravidão, da opressão. E diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés está para nascer, o rei do Egito agora, ele dá ordem para as parteiras, dizendo que quando ela fosse fazer o parto, e se ela perceber
mataria. E se percebesse que era menina, poderia viver. Sabe por quê? Porque ele sabia que através de Moisés, Deus ia libertar o povo de Israel. Operando Deus, ninguém pode impedir. Glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que foi nessa hora que as parteiras temeram a Deus. Moisés nasce. E diz a Bíblia Sagrada que depois que Moisés nasceu, a sua mãe não conseguiu esconder, aleluia, o seu filho com 3 meses. Ela teve que pegar o seu filho com 3 meses de vida. Diz a Bíblia Sagrada que a sua mãe pega o seu filho, coloca na arca, coloca nos juncos, e ela começa a colocar betume, ela começa, aleluia, louvado seja Deus, a revestir de betume aquela arca, aqueles juncos, e larga no rio. Ela deixa aquela criança dentro de uma arca e lança aquela criança no rio. E diz a Bíblia Sagrada que a sua irmã ficava só observando de longe para ver o que ia acontecer. E de repentemente a filha de Faraó, ela desce para o rio, e ali ela acha aquela arca. Quando ela observa, ela vê que é um menino que chorava muito. Ela via que era um menino formoso, bonito. E agora a sua irmã aproveita a oportunidade e fala para a filha de Faraó que ia chamar uma criada para criar aquela criança. E aí chama a própria mãe da criança para criar a criança, para dar de amamentar a criança. Porque Deus é Deus e fora de Deus não há outro. Louvado seja Deus. E agora a sua mãe que deixou o seu filho no rio, recebe de volta o seu filho. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés agora cresce e vira homem. E quando ele, louvado seja Deus, para defender o seu irmão, ele comete um crime. E ele acha que aquele crime que ele cometeu ninguém tinha visto. E quando ele vai conversar, repreender, dar um sermão de uma discussão que acontecia, ele descobre que o crime que ele cometeu tinha sido visto pelo homem. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés agora ele foge, ele vai para o deserto, para Midian. E quando chega lá no deserto, ele conhece, aleluia, Jetro, seu sogro, aonde ele vai defender aquelas meninas dos pastores. Ele dá água àquele rebanho. A filha daquele homem chega na sua casa e fala para o seu pai o que tinha acontecido, e aquele homem agora quer conhecer Moisés e manda chamar Moisés. E quando Moisés chega, a Bíblia nos relata que Moisés agora começa a apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés pega aquele rebanho e leva para trás do monte e sobe para o monte Horebe, o monte Sinai, o monte de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés ele sobe no monte, que ele começa a orar a Deus, de repentemente Moisés ele tem uma visão. Ele via que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés começou a ter curiosidade. Ele se aproximou para ver o que estava acontecendo no meio daquela sarça. E no meio daquela sarça ele ouviu a voz de Deus dizer: Moisés, aleluia, não se chegue para cá, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu quero dizer para você uma coisa, que a casa de Deus é chamada casa de oração. A casa de Deus é casa de adorar a Deus. A casa de Deus é lugar de você buscar Deus, aleluia, porque Deus é santo, aleluia. Deus brada para Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: eis-me aqui, Senhor.
Moisés agora temeu de ficar diante da presença de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Deus agora começa a conversar com Moisés, dizendo: Moisés, levanta, Moisés, e desce para libertar o meu povo do Egito, dos egípcios, das mãos de Faraó. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido a escravidão que meu povo tem passado, a opressão que meu povo tem passado, Moisés. Eu tenho visto, eu quero dizer para você que Deus, ele está te olhando, Deus, ele está vendo a sua dificuldade, Deus está vendo o que você está passando, e nesta noite Deus, ele vai te dar a tua vitória. E Deus, ele fala: desce, Moisés, para libertar o meu povo. A desobediência é que separa o homem de Deus, o pecado separa o homem de Deus, o pecado separa a mulher de Deus. E o povo de Israel, ele pagou o preço diante de Deus por causa da sua desobediência. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés agora começa a falar para Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito o povo de Israel? E diz a Bíblia Sagrada que Deus começou a falar para Moisés: Moisés, quem fez a boca do mudo, Moisés? Quem fez o surdo, Moisés? Não tema, Moisés, porque eu sou contigo. Deus, ele quando chama o homem, Deus quando chama a mulher, Deus, ele garante a vitória. Assim como o rei do Egito mandaram matar todas as crianças abaixo de 2 anos, assim aconteceu com Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo como Salvador da humanidade, e Herodes mandou matar todas as crianças que tinham 2 anos, para impedir que a humanidade viesse ter a oportunidade de ser salvo. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E Satanás queria impedir o trabalhar de Deus, mas Jesus Cristo veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para dar vida e vida com abundância. Moisés agora desce. Moisés desce para libertar o povo de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés está saindo para libertar o povo, Deus agora fala para Moisés que ele ia endurecer o coração de Faraó para que perseguisse. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa: crente que não passa luta, tem alguma coisa errada com ele, irmão. Porque o próprio Jesus Cristo falou: por causa do meu nome muitos serão rejeitados, muitos serão mortos, muitos serão odiados, muitos serão perseguidos. Então, se você serve a Deus, se você busca Deus, você vai passar por luta, mas tenha certeza que Jesus Cristo, ele garante a vitória. Não desista, não desista, porque Deus, ele é contigo. Não desista, porque Jesus Cristo, ele é fiel com a sua palavra, e tenha certeza que a sua vitória e a vitória da sua família, no nome de Jesus, está garantida. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que agora Moisés desce e tira o povo de Israel, liberta o povo. Mas só que lá na frente o povo torna a desobedecer. Glória a Deus. A Deus. Igreja do Senhor, Jesus Cristo está voltando. Como eu falei, a salvação, ela é renúncia. Aleluia. Para ter vitória tem que obedecer. Não tem vitória se não tiver na obediência à palavra de Deus. Moisés agora chega diante do mar. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja passando por uma luta. Talvez você esteja diante de um mar. Porque mar também significa luta.
Mas tenha certeza que nesta noite o mar na sua vida vai se abrir e você vai passar cantando o hino da vitória. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, quando ele veio, ele também foi perseguido, mas tudo isso por amor à minha vida e por amor à sua vida. Jesus, ele foi humilhado por causa de mim, por causa de você. Jesus, ele foi, aleluia, ele foi humilhado, ele foi perseguido, mas ele não desistiu. O grande amor dele pela minha vida, pela sua vida, fez que ele não desistisse. E hoje nós estamos aqui por causa da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus, ele chamou eu e você para fazer a obra de Deus. Deus, ele chamou eu e você para fazer a vontade de Deus. O chamado de Deus na sua vida é grande. Deus, ele não chamou você para você ficar somente nessa cadeira. A Bíblia fala que sábio é aquele que ganha alma para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Não olhe para ninguém. Não foi o pastor que morreu por você, não foi o obreiro que morreu por você, não foi o dirigente que morreu por você, não foi o presbítero que morreu por você, não foi o diácono que morreu por você, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu esposo, não foi seu filho. Quem morreu por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Somente a Ele que você deve olhar e fazer a sua vontade. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode bater palmas e glória a Deus. Somente até aqui.